sou Sandro de Souza, do Instituto do Cérebro da UFRN. Bem-vindo ao Biotecando, programa de bate-papo sobre biotecnologia mantido pelo Instituto de Bioinformática e Biotecnologia, o 2Bio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre medicina personalizada, especialmente sobre a aplicação da medicina personalizada no diagnóstico e no tratamento do câncer. Temos hoje o oncologista Jorge Sabaga. Jorge, obrigado pela presença. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua motivação em se tornar médico e especificamente se tornar um oncologista. Bom, Sandro, eu acho que grande parte da minha vocação para a medicina tem uma característica, um caráter genético. E eu sou filho de médico, tenho uma influência também ambiental muito importante. Vivi com meu pai desde criança, vendo ele na atividade médica. Acho que isso seguramente impulsionou-me para essa área. Para a oncologia, na verdade, eu diria que isso foi um processo quase casual. Eu tive um irmão que infelizmente faleceu, que tinha uma doença hematológica, e eu queria estudar um pouquinho e tentar ajudá-lo no que fosse possível nessa parte, e me envolvi com hematologia, que é uma especialidade prima, né, da oncologia. Na verdade, a grande maioria dos oncologistas começaram hematologistas. E aí a vida me enveredou mais para a área de oncologia. Acabei deixando de lado estudo específico daquela situação que acometia meu irmão, mas acabou indo nessa área. É uma área fascinante a oncologia, indiscutivelmente uma área fascinante. Eu tenho certeza que todos os teus pacientes agradecem muito. Jorge, afinal de contas, o que é a medicina personalizada? Bom, esse é um jargão que tem sido utilizado com cada vez mais frequência e é um negócio bastante interessante. E acho que isso, para a compreensão disso, acho que demanda a gente um aspecto mais histórico, uma compreensão mais histórica da medicina. Assim, desde os tempos primordiais, a gente sempre procurava um agente causal específico para uma situação mórbida determinada. E a vida acabou mostrando que isso era, de fato, na grande maioria das vezes, muito verdadeiro, né? As questões traumáticas, as questões infecciosas. Mas isso foi muito que resolvido especificamente com atuações específicas para determinados agentes causais. Grande parte do universo das doenças hoje também abrigam situações em que existe uma relação entre um distúrbio de fato na biologia daquela pessoa. Então, ou seja, as doenças degenerativas, as doenças neoplásicas, são produtos de alterações que se processam na biologia, na vida, na maquinária biológica daquela pessoa. E hoje em dia a gente consegue cada vez mais, e isso nós vamos ver que é importante no câncer especificamente, determinar questões muito pessoais que estejam causando determinadas alterações e tratar especificamente essas questões quase que individualmente. Por isso que chama medicina personalizada. Na verdade, o que nós estamos tentando é corrigir alguns defeitos que são próprios daquela pessoa e que acabam levando a determinadas alterações, sejam elas degenerativas, sejam elas de caráter neoplásico, etc. Então, é quase que uma medicina feita especificamente, não para uma doença, mas para a correção de uma pessoa específica. Entendeu? E aí o tratamento, ele se torna personalizado? Individualizado. É claro que isso, nós estamos levando essa discussão, essa questão a um extremo, né? Mas idealmente é isso, é entender que alteração está sendo feita especificamente naquela pessoa e corrigir especificamente a alteração naquela pessoa, em qualquer âmbito, no oncológico, numa doença metabólica e etc. E na oncologia especificamente, como que a medicina personalizada tem afetado a sua rotina de médico e a rotina do paciente oncológico? Acho que a oncologia é uma das áreas nas quais isso tem acontecido de uma maneira mais marcante. É revolucionário realmente grande parte das coisas.
da mudança conceitual de algumas doenças. A gente vê desde... Eu acompanhei isso, né? Grande parte da minha formação ainda se deu fazendo diagnósticos de doenças da maneira com que elas se mostravam ao patologista, que em última análise era o médico que nos dava o diagnóstico daquele tumor. Vamos dar uma ideia, tratava-se um câncer de mama, na enorme maioria das vezes ele era um carcinoma ductal infiltrativo, que é a forma com que os tumores de mama se apresentam em 80% a 90% das vezes. Hoje a gente sabe que, e eu vivi isso, né? Então a paciente era portadora de um carcinoma ductal infiltrante de mama. Hoje a gente sabe que isso é um nome absolutamente genérico. É quase que se a gente dissesse é portador de uma virose, ou portador de uma infecção. Quer dizer, dentro dessa marca, dentro desse rótulo, existem uma infinidade de doenças que se apresentam fenotipicamente ou se apresentam morfologicamente como um carcinoma ductal infiltrante, mas elas são originárias de várias alterações moleculares distintas entre uma e outra. E cada uma delas acaba sendo tratada de maneira específica, né? E daí a necessidade de personalizar o tratamento. Claro, exatamente essa questão de personalizar. Quer dizer, você tem que tratar um determinado... aquele tumor como ele se apresenta naquela pessoa. Porque é muitas vezes completamente diferente do que se apresenta para uma outra pessoa. Embora a gente chame esses tumores, ou pelo menos chamava até pouco tempo esses tumores pelo mesmo nome. Jorge, nesse contexto, a genética do indivíduo afeta tremendamente, e desde há 10 anos mais ou menos foi sequenciado o genoma humano. Desde então tem se acumulado bastante a quantidade de informações genéticas. Como que essas informações genéticas têm afetado a oncologia? Isso é também muito importante, não só no que se refere a eventuais predisposições que o paciente possa ter, a depender das características do seu genoma, a desenvolver determinadas neoplasias. Isso é claro, né? Isso é evidente. Alguns tumores de incidência familiar bastante marcante sofrem importantes, são claramente derivados do background genético que esse paciente tem. Então, essa é uma questão, acho que inconteste. Quer dizer, você hoje olha um paciente com tumor de cólon, um paciente com tumor de estômago, e uma das perguntas que se faz é se esse é um tumor que veio de um background genético que o paciente trazia, ou seja, de uma maior ou menor predisposição para desenvolver, porque isso tem diferenças em implicações terapêuticas absolutamente fundamentais. Além disso, né, é muito importante que a gente conheça o background da pessoa no que se refere à capacidade dessa pessoa em enfrentar os determinados tratamentos. Hoje existe uma área da farmacogenômica, por exemplo, existem áreas, drogas que a gente sabe que funcionam num determinado background genômico, e não funcionam, ou funcionam com muito mais toxicidade num outro background genômico. Então, além do fato do genoma produzir especificamente propiciar o aparecimento específico de algumas doenças, é importante que a gente, muito do conhecimento do genoma também ajuda a gente a utilizar drogas apropriadas que sejam mais ou menos adaptadas para aquele genoma. Entendeu? A velha coisa de eu preciso de 2 aspirinas para Isso acabar mesmo. com a dor de cabeça, você precisa de 3. Isso. E existem remédios, por exemplo, isso é muito interessante, tem estudos, agora me ocorre um remédio extremamente importante para um determinado tipo de tumor, para um tumor de cólon, que tem uma ótima utilização em países, na população oriental, e não conseguiu ter o menor sucesso em populações ocidentais, porque a maneira com que os efeitos colaterais que eles causam numa determinada população é completamente diferente do que causa na outra.
Então, não só questão de quantidade, mas questão de funcionar mesmo. Remédios podem não funcionar num background genômico. É importante que isso seja bem esclarecido. Jorge, você mencionou o tumor de cólon. Em quais outros tipos de tumor essa informação já está sendo usada de forma rotineira na clínica? É importante. O tumor de cólon eu mencionei como de maneira nenhuma quis mencioná-lo como o mais importante, porque isso está sendo vem acontecendo na clínica de uma maneira absolutamente avassaladora. A gente vê, por exemplo, tumores de mama, que eu já mencionei também, né? Tumor de mama, hoje é absolutamente importante que você determine algumas alterações moleculares para fazer o planejamento terapêutico. O tumor de pulmão, dentro de um nome vasto, genérico, de carcinoma de pulmão não de pequenas células, esse termo abriga tumores de pulmão com alterações moleculares completamente diversas entre um tipo de tumor e outro e que acabam necessitando de tratamentos oncológicos absolutamente díspares entre um e outro. E é uma coisa extremamente importante. Melanoma, que era uma doença para a qual a gente tinha muito pouca possibilidade de tratamento até pouco tempo atrás, hoje a gente reconhece um subgrupo de pacientes com melanoma que tem determinada mutação num gene em que um remédio que altera ou reverte a alteração bioquímica causada por essa mutação é capaz de tratar, pelo menos por algum tempo, esses pacientes. Quer dizer, eu estou dizendo aqui de modo grosseiro cólon, mama, pulmão, melanoma, mas isso a gente conhece em tumores de cabeça e pescoço, conhece em tumores de estômago. Tumores de estômago também, subtipos de tumores de estômago que expressam determinadas proteínas na superfície e que, por causa dessa expressão, respondem muito melhor quando se associa um anticorpo a essa proteína junto à quimioterapia. Então nós estamos realmente diante de uma revolução no que a gente chama de patologia dos tumores, mostrando que existe uma diversidade enorme naquilo que a gente antigamente simplificava de uma maneira taxonômica bastante pequenininha. Isso é que na verdade, medicina personalizada. Cada tumor tem alterações moleculares específicas que vão demandar terapêuticas específicas. Jorge, a genômica tem avançado de forma impressionante. Há 10 anos eu mencionei o genoma humano, foi um projeto que custou 3 bilhões de dólares. Hoje sequencia-se um genoma humano por algo em torno de 3 mil dólares. Eu imagino que logo nós vamos ter todos os pacientes que chegarem no seu consultório vão ter o genoma sequenciado. Como que você acha que a oncologia vai estar nesse momento? Como que ela vai responder a esse momento? O que vai mudar na sua rotina? Eu acho que isso vai ser... Bom, é impressionante. A gente, quando começa a pensar nisso, fica até meio assustado. Parece até ficção científica. Mas eu acho que isso vai revolucionar não só a oncologia, mas a medicina de maneira geral. Eu acho que até a maneira com que a gente vai lidar com situações que até há pouco tempo poderiam nem passar percebidas. Veja, por exemplo, só para te dar alguns exemplos, a enorme maioria dos tumores que hoje a gente sabe que são de recorrência familiar ou que tem alguma predisposição para que apareça, a gente não conhece. Não conhece os genes, não conhece o gene ou o conjunto de genes que cause essa predisposição. A grande maioria dos efeitos adversos de alguns determinados remédios que a gente hoje chama de idiosincrásicos, que são pertinentes àquela pessoa, mas não é especificamente a gente não conhece. Eu acho que daqui um pouquinho tudo isso vai estar absolutamente catalogado, né? Então você vai dar remédios com muito mais clareza e esperando com muito mais expectativa de determinados efeitos e determinados resultados. Vai mudar. É absolutamente difícil da gente
pensar no universo, o que vai acontecer, mas vai acontecer, né? Vai acontecer uma revolução. Realmente é brutal. dramático, né? É Porque dramático. até em termos de política de saúde pública, eu imagino que você vai usar os recursos de forma muito mais efetiva. Isso é bom. Sem dúvida. Isso é bom. Quer dizer, eu não acho que nenhum problema você saber que você tem uma determinada predisposição para ter mais cedo do que a população geral um problema cardíaco, uma vez que hoje a gente sabe que existem maneiras efetivas de se prevenir esse tipo de coisa. Imagine que há algum tempo atrás se falasse assim, olha, não quero saber se a pessoa tem hipercolesterolemia, porque isso carreta a ela um risco maior de ter infarto do miocárdio. É a mesma coisa. Claro que é importante saber. É importante que você toma remédios e reverte esse processo que estava à deriva antigamente. Você não tinha nenhuma gerência sobre esse tipo de situação. Então, é óbvio que hoje, especificamente em oncologia, que é a área que eu atuo, hoje a gente sabe que a mulher, por exemplo, que tem uma predisposição aumentada em desenvolver tumores de mama, ela se salva com procedimentos cirúrgicos específicos. Se salva. Você realmente salva vidas de mulheres em proporcionando determinadas medidas terapêuticas. Então, só traz vantagem em você saber a priori qual é o seu... É claro que existem problemas sociais, problemas de relacionamento com seguros, que isso eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu nem sei, isso precisa de uma grande discussão por trás. Mas do ponto de vista de você prevenir e atuar efetivamente na produção do bem-estar de uma pessoa, conhecimento a priori das suas fraquezas, das suas potenciais limitações, de coisas que você precisa de fato intervir para melhorar, só podem ser positivos. Até para mudar hábitos, né? Você já sabe que se existe uma predisposição para... É óbvio. Esse ponto que você falou que não tem muita discussão, né? Eu acho que o país está bastante atrasado nessa discussão da disponibilidade do uso seguro da informação genética. Os Estados Unidos, por exemplo, aprovou ano passado uma lei que protege a informação genética do indivíduo contra alguns casos, como seguradora ou qualquer tipo de preconceito. Nós precisamos ter essa discussão no país, né? É fundamental. Primeiro, é claro que existe essa questão que deve ser protegida. É óbvio, mas na minha opinião, Sandro, existe uma carga emocional muito grande em relação à informação genética, que é uma informação como qualquer outra. Como qualquer outra. É a mesma coisa que... É a mesma coisa que proibir a pessoa de saber seu tipo sanguíneo, ou saber seu espectro de HLA, mas são informações que você tem, que são de você, que pode... Existem doenças que são ligadas a determinados HLAs, né? Antígenos de histocompatibilidade, que são antígenos que a gente traz dentro do nosso corpo. Ninguém proibiu que se faça esse tipo de estudo. Então, o Brasil está atrasado, mas a gente vai chegar lá. E como que os médicos precisam se atualizar em relação a essa nova fase da medicina de maneira geral e da oncologia especificamente? Eu sou otimista em relação a isso, Sandro. Eu acho que, principalmente pelo fato de eu ter vivido essa transição, né? Eu me lembro eu dei aula na faculdade, dou aula na faculdade de medicina desde que me formei. E me lembro que muitas dessas terminologias não estavam acessíveis aos cursos de medicina. Hoje, a gente não vê um médico, um biólogo, um fonoaudiólogo ou qualquer um que faça se formar sem ter uma base sólida. Então eu tenho a impressão que isso, eu posso estar sendo otimista, mas eu tenho a impressão que isso foi incorporado já à mentalidade, ao ensino, isso já está dentro da parte, não é mais um privilégio de poucos, e isso já está sendo difundido na classe médica, pelo menos. Perfeito. Jorge, a indústria farmacêutica ela está passando por um momento crítico, né? Muitas das patentes estão se expirando, houve cortes em pesquisa e desenvolvimento. Como que você vê esse momento e se você acha que isso pode ser uma oportunidade para a indústria farmacêutica brasileira aproveitar e ocupar um espaço, um nicho que hoje é predominantemente ocupado por empresas estrangeiras? Olha, eu acho duas coisas nesse aspecto. Eu acho que são duas situações que se imbricam. A pesquisa em oncologia, até há pouco tempo atrás, era uma pesquisa extremamente cara. Por quê? Porque era baseada em achados absolutamente empíricos
de medicações. Então se achava muitas coisas, muitas drogas que eram, na verdade, encontradas na natureza, né? Isolavam-se compostos, se testavam em culturas de célula para ver se tinha alguma atividade citotóxica, se faziam ensaios pré-clínicos e daí, dada a possibilidade de se encontrar alguma atividade clínica em determinados tumores, se faziam o que a gente chama de estudos fase 1, fase 2, fase 3, que demandavam quantidades enormes de pacientes para se observar pequenas diferenças, na enorme maioria das vezes pequenas diferenças em resultados. Por quê? Porque a gente não conhecia de fato aonde a gente estava agindo. Então, o que a gente... Testavam-se drogas sem o menor racional. Se entendia que o câncer, como de fato é, uma doença em que está desregulado o ciclo celular, qualquer coisa que pudesse regular ou bloquear o ciclo celular da maneira que fosse, era testada em qualquer uma das situações. Então, com o conhecimento molecular do câncer, então isso era extremamente caro e pouco eficiente também do ponto de vista de descoberta. Eu acho que e de impacto na medicina, na oncologia. Claro que a oncologia mudou, é claro que hoje os doentes vivem muito mais às custas desses remédios que a gente chama de quimioterápicos. Ele foi responsável, esse tipo de abordagem foi responsável por uma mudança importante. Claro que hoje os pacientes vivem muito bem, muito melhor do que viviam há 25 anos, 30 anos atrás, mas esgotou-se, na minha opinião. Acho que a gente não vai muito mais longe, por isso que estão diminuindo o número de drogas novas desse tipo aparecendo, porque o que tinha que conseguir, já conseguiu. As drogas já foram testadas em número suficiente e aquilo... Então, primeiro, não estão aparecendo drogas desse tipo mais que revolucionem. E segundo, esses ensaios são ensaios muito caros. Com o conhecimento molecular do câncer e com o conhecimento de vias metabólicas específicas que podem e que estão alteradas predominantemente em determinados tipos de câncer e não em outros, é possível desenhar drogas inteligentes, né? Que já partem do princípio de que elas vão funcionar, porque elas vão corrigir determinados passos metabólicos que a gente sabe defeituosos em determinados tumores. Então, o custo dos ensaios de oncologia vão ser muito menores e vão demandar muito menos gente. As drogas devem ser muito mais eficazes. Então, eu vejo um cenário de mudança, né? Em que as drogas... a quantidade enorme de drogas que se tentava empiricamente, eu acho que elas já estão se esgotando. Os ensaios que eram extremamente caros e ineficientes, de cada 100 drogas testadas, uma seguia adiante para estudos mais... Agora, com essa aproximação mais racional dessa escolha de drogas, eu vejo isso um campo extremamente promissor. E é por isso que existem uma série de empresas de biotecnologia investindo e começando a investir, porque isso é um campo muito promissor. Uhum. Recentemente eu vi uma entrevista de uma figura importante do cenário farmacêutico americano e ele estava comentando sobre regulação. E ele estava comentando que se a indústria locomotiva tivesse o mesmo padrão de regulação que o FDA coloca na indústria farmacêutica, todos nós estaríamos andando a pé. Você concorda com isso? Você acha que é? Mais ou menos. Eu acho que existe muita... Eu acho que o FDA... Primeiro que nos últimos 10 anos já tem havido uma maior flexibilização do FDA. Né? Algumas vezes até uma flexibilização, na minha opinião, um pouco excessiva. A indústria farmacêutica como um todo e os órgãos de regulação estão em posições antagônicas. Claro, precisa ter um meio termo. Para a indústria, quanto mais liberar também é melhor para eles, né? Com menos estudos e com menos... Então, existem situações hoje em que remédios foram desaprovados porque tinham sido aprovados em fast track, né? E hoje já foram bloqueados. Quer dizer, eu acho que assim, nem tanto pão, nem tanto queijo. Eu acho que o colega da indústria foi bastante interessante nessa postura, mas é óbvio que eles estão em situações de antagonismo, claro. Jorge, você interage com seus pacientes, né, de uma forma emocionalmente muito impactante.
Como que você vê a compreensão do público sobre o câncer e sobre a importância de pesquisas para o progresso de diagnóstico e tratamento do câncer? No Brasil, né, existe uma diferença muito grande em relação ao que acontece no Brasil e o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um lugar que eu me formei também. Eu acho assim, a palavra câncer, é claro que foi desmistificada nos últimos 10 anos. Antigamente, você não podia ter um centro hospitalar que se chamasse Hospital do Câncer, o Centro de Combate ao Câncer, ou Centro Oncológico, lugar para tratamento do câncer. As pessoas não iam. Hoje em dia, o câncer é uma doença que, muito em função das questões que a gente abordou, que os pacientes estão vivendo mais, vivendo muito, perdeu grande parte desse estigma. Então, isso é uma coisa importante. Dá para falar para o doente que eu vou tratar o câncer dele, que ele vai ter uma vida razoável, que eu vou tentar transformar o câncer dele numa doença crônica, ou muitas vezes que eu vou tentar curar o câncer dele, também é absolutamente factível. Em relação à cultura de se envolver em ensaios clínicos, a nossa experiência, de fato, é que se o médico está preparado e o serviço dispõe, a maioria dos pacientes aceita, mas isso é quase uma surpresa para ele quando ele é indagado, o que não é comum nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é normal. O paciente muitas vezes vai aos grandes centros na busca de entrar num protocolo de investigação, com anseio de entrar num protocolo de investigação. Ele não está procurando um grande centro americano para receber o tratamento padrão. Ele está indo lá para assinar um termo e entrar num protocolo de investigação porque ele quer participar ativamente do processo e acredita que as drogas que estão sendo estudadas vão ser melhores do que as drogas padrão. Mas nós estamos ainda um pouco atrasados, embora é fato que exista sempre boa vontade. Eu nunca tive dificuldade em propor para um paciente que ele entrasse no ensaio clínico. Eu nunca tive esse problema. Jorge, falando do Brasil, como é que você vê a pesquisa em oncologia hoje no Brasil? Ainda muito atrasada. Acho que os órgãos reguladores no Brasil em pesquisa estão dificultando bastante a nossa atuação. O que a gente vê, por exemplo, isso é uma coisa que precisa ser discutida com mais calma. Eu acho que talvez não seja nem agora o momento, mas o Brasil participa grande parte em muitas das pesquisas que são feitas internacionalmente. O Brasil participa na pesquisa clínica que é desenvolvida em conjunto com a indústria ou com órgãos de pesquisa internacionais. O problema é que a gente tem uma dificuldade muito grande em aprovar. Grande parte dos nossos órgãos reguladores tem uma vagarosidade em aprovar, então a gente muitas vezes deixa de participar em projetos extremamente importantes, porque desde que a proposta chegou até que ela fosse aprovada para que a gente participasse, esgotou-se o tempo de recrutamento de pacientes. Muitas vezes isso acontece. Na área básica, eu acho que o Brasil está melhorando cada vez mais na parte de pesquisa oncológica. Eu acho que nós temos bons pesquisadores na área de câncer. Eu acho que nós vamos crescer. Sou otimista e eu acho que é só uma questão realmente de a gente ter um pouquinho mais de flexibilização nas agências reguladoras, um pouquinho mais de maleabilidade para que a gente consiga fazer, inclusive com os nossos produtos, que nós temos uma quantidade enorme de matéria-prima para fazer e testar coisas. Eu acho que isso é fundamental. Então, mas realmente nós estamos muito atrasados em relação aos países mais desenvolvidos, né? Isso é uma coisa fundamental. Jorge, muito obrigado, Sandro, pela presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Maravilha. Tenho certeza que a gente vai ter muitas oportunidades para continuar discutindo problemas de biotecnologia. Obrigado, até.